programa Projetos e Sonhos, uma parceria entre o Fundo Positivo e a TV Mon HD, e agora também pela Sky. No programa de hoje, vamos conversar com Cristiane Beatriz. Ela faz parte da diretoria da Rede Trans Brasil, e neste projeto ela foi a coordenadora. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Então, assim, nós vamos fazer uma conversa sobre, primeiramente, que você se apresente, né, e que você fale um pouco para nós o que é a Rede Trans Brasil. Meu nome é Cristiane Beatriz, sou uma mulher trans, eu moro em Goiânia, Goiás, sou uma das filiadas da Rede Trans Brasil aqui em Goiânia, Goiás. A minha instituição de base se chama Unitrans Goiás, que é a Associação Goiana de Pessoas Trans, que também é filiada à Rede Trans Brasil, e compõe a diretoria executiva da Rede Trans Brasil há algum tempo, né, e participa aí dos projetos e dos eventos realizados por essa rede nacional. A Rede Trans Brasil é uma rede que foi criada em 2009, né, no Rio de Janeiro, cujo propósito e missão é uma atuação, né, junto às três esferas, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, sempre pautando políticas públicas em prol aos direitos humanos e cidadania da população trans travesti do nosso país. A Rede Trans Brasil, ela tem filiados em todos os estados brasileiros e DF, né, tanto pessoas físicas quanto instituições, desde da sua fundação. É uma rede que sempre vem crescendo, é uma rede bastante atuante, né, pelas suas filiadas, no que tange a questão de incidência mesmo e pautar as políticas públicas para essa população. Desde 2015, a Rede Trans Brasil realiza workshops, né, regionais, no qual o intuito, né, e o objetivo desta ação da Rede Trans é estar em contato com a população, né, nas bases, né, e coletar demandas a partir, né, desses encontros, consolidar em propostas, né, e ao final do ano sempre realizar um evento nacional, que a gente chama de workshop nacional, onde a gente qualifica essas propostas para, assim, a gente encaminhar aos órgãos competentes. E a gente sempre faz isso, né, a incidência, esse advocacy dessas propostas, e na oportunidade da visibilidade trans, que sempre é feita em Brasília, onde a gente visita vários ministérios, secretarias, e assim a gente vai levando essas demandas, as quais a gente coletou ao longo da realização desses eventos, desses workshops, para que a gente possa aí fomentar políticas públicas em prol à nossa população. Em 2019, a Rede Trans Brasil, é importante lembrar que sempre idealiza projetos também, né, a partir dessas demandas que são trazidas pela própria população nesses eventos. Com isso, a gente executou um projeto em 2019 chamado Observatório Nacional Transformação, que consistia em fazer uma advocacy junto a parlamentares, né, no Congresso Nacional, junto ao STF, para a gente sempre estar pautando aí, né, políticas públicas também nesses espaços. E em 2020, a Rede Trans Brasil também executou um projeto super importante, com bastante êxito, em 10 capitais do Brasil, que se chama Oportunizar, que é uma ação de empregabilidade e formação profissional para a população trans travesti. Então, esse projeto, ele consistia não só, né, de capacitar
né, profissionalmente a nossa população, mas também fazer uma advocacy junto às empresas, né, uma advocacy junto ao Sistema S para essa qualificação, e após essa qualificação profissional, né, preparar as empresas no sentido de permanência dessa população nesses espaços, sempre faltando respeito, como nome social, uso do banheiro, e que essas empresas tenham programas de diversidade, né, para o acolhimento dessa população, que tem algumas especificidades que precisam ser consideradas. Em 2021, a Rede Trans Brasil executou um outro projeto chamado Travessia, que resultou num relatório nacional, onde a execução foi mais fazer um levantamento e monitoramento dos mecanismos, né, de segurança pública, né, que temos no nosso país, e foi um projeto que teve uma importância, visto que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, então a gente viu a necessidade de estar incidindo, dialogando com a segurança pública, delegacias especializadas, né, secretarias de direitos humanos, entre outras pastas importantes. E em 2023, a Rede Trans, com o apoio do Fundo Positivo, executa um projeto na área da saúde, que foi o projeto TransSUS, da qual eu estive como coordenadora. E Olha, agora, em 2024, a gente está aí com novas perspectivas, né, e também com o projeto Observatório Nacional Transformação 2, né, que a gente vai continuar esse advocacy, devido à importância de estar sempre dialogando junto ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, para a gente sempre estar levando as demandas da nossa população e também fazendo o monitoramento, né, e o controle social das políticas que a gente já tem conquistado, porque a Rede Trans percebe que é importante não só fomentar a criação de políticas públicas, mas também fazer, né, com que essas políticas conquistadas elas sejam implementadas, efetivadas, né, e fazer o controle social se isso está sendo feito corretamente e chegando à nossa população. excelente, excelente. Atuação muito boa da Rede Trans. E vocês também são responsáveis por um dos relatórios que é produzido, né? O relatório sobre a violência trans no Brasil. Você quer falar um pouco sobre ele? Sim, sim. A Rede Trans Brasil, né, foi pioneira na realização de um documento chamado Dossiê da Rede Trans Brasil, que traz uma catalogação responsável, quando eu digo responsáveis, com informações, né, precisas sobre as violências, né, e assassinatos contra a população trans travesti, bem como as violações de direitos para essa população. Então, esse dossiê ele é realizado ao longo do ano, né, pela professora Sayonara Nogueira, com a colaboração da Tatiana Araújo, que é a presidente da Rede Trans Brasil, e também com a colaboração de todas as filiadas, né, que encaminham as informações para a construção desse documento tão importante, porque a gente percebe, né, quando a gente iniciou esse trabalho, de que é importante, né, não só falar das violações, né, falar de que estamos, né, sendo ceifadas nossas vidas, mas a gente ter dados, né, para que com esses dados a gente possa cobrar do poder público ações efetivas e políticas públicas de proteção à vida das pessoas trans do Brasil. Excelente. E Cris, dentro dessa perspectiva que a gente traz, né, e que você mesmo trouxe, deste projeto que ele trata especificamente de atuar junto às empresas, para que as pessoas possam realmente ter, você acha que o que falta ainda hoje nas nossas
na nossa sociedade ou nas nossas empresas, para que a gente consiga realmente efetivar essas discussões que a gente tem feito ao longo do tempo sobre a questão do preconceito e da discriminação. O que você percebe, assim, quais são os indicadores que você acha que poderia ser colocado nesse cenário aí para nós? Sim. Então, quando a gente fala de pessoas trans, travestis, a gente já identifica muito em alguns espaços o estigma, né, que é acarretado a essa população. Então, eu acho que esses projetos, como o Oportunizar, ele pôde dialogar com as empresas e quebrar esses estigmas, né, que constroem esses preconceitos, né, que são ensinados, né, culturalmente em alguns estados que são bem mais conservadores, como Goiás. Então, a gente percebe que é preciso desmistificar, né, o que foi ensinado culturalmente, né, pela sociedade, o que é uma pessoa trans travesti. Porque a nossa identidade de gênero, né, ou a orientação sexual, ela não tem influência na capacidade dessa população de atuar dentro de uma empresa. Claro que a gente precisa falar de especificidades, como eu falei aqui, né, de ter uma pessoa que é pessoa trans e não fez a retificação de registro, de ter o cuidado de respeitar o nome social dessa pessoa, né, respeitar o uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero. Então, isso são cuidados específicos que fazem com que essa população também se sinta acolhida. Mas a gente percebeu na execução desse projeto que, para além da falta de qualificação profissional das pessoas, a maioria da população trans travesti não poder concorrer, né, de igualdade, né, em qualificação, em escolaridade com outras populações, outras pessoas, a gente também pôde perceber que esse estigma, né, do desconhecimento das empresas, das pessoas contratantes, também era um dificultador. Uhum. Sim, perfeito. E aí, assim, específico, você disse, né, que o Fundo Positivo apoiou, né, em 2023, um projeto. Então, me permita que eu vou ler aqui, porque o nome é bem grandinho, né? Mas é Transus, né? Observatório Nacional para Diagnóstico, Monitoramento e Recomendações de Políticas Públicas na área da saúde para pessoas travestis e transexuais. O que é esse projeto específico para nós, então, entender? Certo. Então, o projeto Transus, ele veio, como eu disse, a partir das demandas, né, trazidas pela população trans travesti nos eventos que a Rede Trans Brasil executa através dos workshops regionais e nacional. A gente tem percebido que a gente avançou muito em políticas de saúde, né, específica, como o processo transexualizador do SUS, que foi, né, criado em 2008, implementado desde 2009, mas a gente ainda percebe que precisamos fazer um levantamento, né, e monitoramento, como eu falei, dessa política de saúde, de outras, né, para a população trans travesti. E aí foi pensado o projeto TransSUS, porque numa análise a gente percebeu que o Brasil tem 26 estados, né, e o Distrito Federal, e a gente só tinha 5 estados que ofertavam o serviço do processo transexualizador nas duas modalidades, bem como pouquíssimos ambulatórios para atendimentos. Percebemos também que alguns estados nem ambulatórios trans tinham. Então, o projeto veio para fazer esse levantamento, fazer esse monitoramento, né, e traçar uma pesquisa de por que isso não está sendo, né, implementado e efetivado e chegando ao acesso da nossa população. Ótimo. E teve algum achado importante, assim, que você podia destacar para nós, assim, que você, dentro do relatório que ele tem, assim?
Então, com a execução do projeto, que estava, né, previsto para que a gente fizesse, né, uma capacitação e também formação, né, das lideranças, a gente pôde perceber que muitas pessoas desconheciam a facilidade, né, de implementar esse serviço, né, especialmente o serviço do ambulatório trans para atendimento primário dessa população, que é o acompanhamento psicossocial. Então, a gente pôde perceber, com a realização de uma plenária virtual, com lideranças que a gente chamou de consultores locais, né, que eles desconheciam, né, de que a implementação ela era algo muito fácil e que precisaria ser reivindicada aos gestores, né? E também os gestores também desconheciam de que não precisa de uma mega estrutura para a implementação de um ambulatório trans, né? Precisa de uma sala de profissionais. E aí, com a realização desse projeto, a gente pôde, né, capacitar e informar aos nossos consultores locais da possibilidade da implementação, né, desses ambulatórios, né, porque isso era um dos objetivos específicos do projeto, né, fazer com que essa política de saúde se tornasse uma realidade em todos os estados, bem como também ampliar, né, a oferta do serviço nas duas modalidades, inclusive a cirúrgica, né, para outros estados, para além dos 5 que eram credenciados. Então, a gente teve a execução aí, ao longo do projeto, de uma plenária virtual, né, aí com isso, com essa capacitação e formação, a gente também teve uma ação de formação na questão do advocacy, para que essas lideranças pudessem, né, não só ter o conhecimento, mas também, né, reivindicar das pastas locais destinadas à população LGBT, aos gestores de saúde, tanto do município quanto do estado, né, provocasse a implementação, né, dessa política de saúde nesses estados e municípios. E também, ao fim, a gente fez, né, uma pesquisa, e essa pesquisa ela consistia em traçar o perfil socioeconômico da nossa população, mas também trazer, né, para conhecimento como que estava a nossa população em relação à informação dessas políticas específicas de saúde, como o processo transexualizador, e também informação sobre IST, HIV/AIDS e as novas metodologias de prevenção, que é PEP e PrEP. Então, a gente teve um questionário de 49 perguntas, né, em relação a esses temas, e nós tivemos em torno de 700 respostas, que a gente fez uma análise, né, dessa pesquisa e construiu, né, o documento que é o Observatório Nacional Transformação, e que eu já queria deixar aqui registrado que todos esses documentos, a partir da incidência da Rede Trans Brasil, estão na bio da página do Instagram, @Rede Trans Brasil. As pessoas podem acessar e ter não só como um instrumento para utilizarem, pessoas trans que possam utilizar esses instrumentos, mas também como pesquisa, para que as pessoas tenham conhecimento aí da atuação da Rede Trans Brasil. Ótimo. E esse projeto, então, já concluiu ou ainda ele está em fase de conclusão? Sim, ele foi concluído em janeiro deste ano, né? A gente lançou essa pesquisa, a TransSUS na visibilidade trans deste ano, dia 29, em Brasília, e aí a gente agora faz um monitoramento, né, da execução do projeto com esses consultores locais, prestando uma consultoria. Inclusive, a gente já teve algumas devolutivas positivas,
em Santa Catarina, na implementação de um ambulatório trans, né, no interior de Santa Catarina, em Mato Grosso, que também não tinha um ambulatório trans, no Ótimo. Acre. Então, a gente vem percebendo que essa execução do projeto TransSUS, ele está rendendo frutos positivos, que é o que a gente pretendia, né, que é especialmente na implementação e efetivação da política de saúde já existente, que é o processo transcentralizador do SUS. Excelente. E, Cris, assim, a gente tem percebido, né, ao longo das andanças por aí, que, claro, cada estado tem a sua realidade, né, e nesse aspecto, como você disse mesmo, teve alguns já estados que estão implementando, outros já têm, mas ele difere um pouco, né, um ambulatório do outro. Então, mas basicamente, quais seriam os profissionais que você acha que deveria compor um ambulatório trans no Brasil? Então, para a implementação e efetivação do ambulatório, né, para o atendimento psicossocial, é preciso ter um profissional de ginecologista, endocrinologista, um assistente social e a parte de psicoterapia, que é um psicólogo e um psiquiatra. Então, com esses profissionais e uma salinha dentro de uma unidade de saúde, né, o gestor já consegue aí solicitar a implementação. E aí, alguns estados, Marina, é importante dizer que tem algum, igual Goiás, né, vou colocar exemplo aqui do meu estado, que tem algumas políticas estaduais de saúde que incentivam os municípios, né, com recursos para implementação desses ambulatórios. Então, a gente percebe que precisa também, para além desse advocacy, que foi o que a gente repassou nessa plenária virtual, para que as pessoas, né, demandem os seus estados, demandem os seus municípios, demandem os seus gestores, né, da importância de implementar, porque não é o que a gente quer é que esse serviço ele seja uma realidade em todos os estados, e que bom que se fosse em todos os municípios, para que a pessoa não precise se deslocar da sua cidade para ter um atendimento, né, em uma outra cidade ou em um outro estado, como a gente já vem acompanhando, né? Aqui em Goiás mesmo tem pessoas que vinham do Mato Grosso, do Acre, né? E aí o que a gente percebe com isso? Com a não implementação, né, e a efetivação desse serviço em alguns estados, a superlotação daqueles estados, daquelas unidades que já têm a política de saúde implementada. Então, e aí isso vai atrasando mais tanto para as pessoas que vêm de outros estados, quanto para as pessoas trans do próprio estado. Então, a gente, no diálogo com alguns gestores, a gente trouxe essa realidade, a importância, né, de fazer com que esses serviços sejam implementados em todos os estados. Ótimo. Da mesma forma que a gente sabe, né, com essa questão, a mesma questão dos hospitais referências para processos de cirurgia, né? Se nós tivéssemos mais hospitais no Brasil, nós não teríamos essa fila enorme, né, que nós temos hoje nesses hospitais referências, né? É importante pensar sobre isso, né, para a gente disseminar também essas questões para que os gestores tenham essa noção, né? E lembrando que a gente também não quer privilégios, né? Porque parece que a questão, vamos criar um ambulatório específico. Não, é porque ali nós vamos atuar com as especificidades das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, mas vocês querem privilégio, vocês querem para você. Não, tem que entender que esse é um processo que nós buscamos, sempre foi uma luta, né? Uma política, eu acho que é muito interessante. E já pensando assim para o final, o Fundo Positivo esse ano faz 10 anos, né? E o Fundo Positivo criou esse programa, junto em parceria com a TV Mon, justamente para pensar um pouco sobre projetos e sonhos, né? Então, qual seria o sonho da Cris e qual seria o sonho da Rede Trans, né? Pensando assim uma coisa mais, né, subjetiva, mas que a gente possa refletir um pouco. Qual seria o sonho da Cris
em relação a essas questões? Então, você fez uma colocação bem pertinente quando você fala sobre as pessoas pensarem que a gente pauta privilégios, né? E que não é. A gente pauta os direitos humanos, a cidadania dessa população, né, em um eixo que é super importante, que é o da saúde, porque se você não tem saúde, você não tem nada. E aí, quando a gente pauta isso, a gente vai para além, né, dessa necessidade em relação a ter um atendimento específico da nossa identidade de gênero, porque a gente também pauta a saúde mental dessa população. Né? Porque Exato. se eu não estou bem, se eu não estou sendo assistida pela saúde, né, dentro das minhas especificidades enquanto mulher trans, eu possivelmente não estarei bem psicologicamente. Eu falo por experiência própria que se hoje eu sou uma mulher, né, feliz, realizada, né, psicologicamente bem, é porque eu fui assistida por essa política de saúde tão importante, né, dentro do que eu preciso, né, na área da saúde. E eu acredito que o que eu sonho é com um mundo mais justo, né, igualitário e equânime, porque não dá para falar, né, de igualdade se a gente não falar de equidade. Eu acho que precisamos de reconhecer que o Brasil, assim como o mundo, é um país diverso e o meu sonho é que essa diversidade seja respeitada, não que seja palco para palanques ou pauta para que pessoas possam usar das nossas vivências, né, para construir algo negativo. Então, que as pessoas, né, e eu acho que a Rede Trans Brasil, dentro do seu propósito, né, sonha com um país em que a gente não tenha que fazer um ativismo, uma militância, para que a nossa vida, que é o bem maior do ser humano, seja respeitada, né, e que a gente possa sair de casa de manhã e voltar à noite. Excelente. Então tá, Cris. Essa foi Cristiane Beatriz, coordenadora do projeto TransSUS, né, com apoio do Fundo Positivo. Nós agradecemos a você pela essa participação e à Rede Trans Brasil, tão importante, né, num Brasil, como você mesmo disse, tão diverso e tão difícil de viver, mas esse é o sonho de todos nós e o Fundo Positivo agrega esses sonhos. Então, agradeço em nome do Fundo Positivo e vamos continuar na luta aí. Tá certo? Obrigada. Este foi o programa Projetos e Sonhos, que é uma idealização do Fundo Positivo em parceria com a TV Mon HD. Sim, Cris. Eu agradeço imensamente, né, esse momento, e também ao Fundo Positivo, que é um importante instrumento para fomentar, né, a execução de projetos tão importantes para a nossa população. Tá certo. Obrigada, Cris. Boa semana.